Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo recheadíssimo. Olha que esse vídeo aqui abordaremos muitas coisas que é do seu interesse. O mercado da bola do Cruzeiro tá mais que agitado após as lesões, meu povo. O Cruzeiro acordou pro mercado da bola e 3 nomes, né, aí envolvidos em interesse do Cruzeiro para chegar e repor as ausências, né, por lesão do Peck e do Sinisterra. Falei da lesão do Peck, acabou de sair a punição do Vitor Gabriel, né, o zagueiro que fez aquela entrada no tornozelo do Gabriel Peck. Vamos abordar isso aqui também no canal Cruzeiro Nostalgia. Tem fala do Pedro Júnior abriu o jogo sobre essa temporada do Cruzeiro até aqui e muito mais, rapaziada. Vem comigo, vídeo mais do que recheado, já peço de maneira mais do que humilde, deixa o like. Deixa o joinha, meta de 300 likes, muito humilde bater. E hype o nosso vídeo. É o que eu vou pedir pra vocês, beleza? Bora acompanhar então o Samuca atualizando vocês sobre tudo. E tem complemento importante, fica aí. Nesta terça-feira, o Cruzeiro voltando aos trabalhos na Toca da Raposa 2, tem hoje e amanhã para o técnico Arthur Jorge definir o time que joga diante da equipe do Coritiba. Quinta-feira, Couto Pereira em Curitiba. Estaremos lá para contar essa história. O Cruzeiro buscando a reabilitação depois da derrota em casa para a equipe do Botafogo. E o time se preparando aí, mediante a desfalques, não terá o Fagner suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Sinisterra agora com a lesão grave confirmada, o Peck já com a cirurgia feita, e aí o Arthur Jorge vai ter que quebrar a cabeça ali para o setor ofensivo. Ele tem os retornos de Gerson e Matheus Pereira, mas para as beiradas, muita preocupação. Existe uma expectativa de que o Kenji possa voltar a ser relacionado, ele que se recupera de um desconforto muscular e que ficou fora aí de combate nos últimos jogos do Cruzeiro contra o Internacional e também diante da equipe do Botafogo. O Neisser ainda não volta, vai precisar de um tempo maior de recuperação. Sinisterra já falamos, será operado nos próximos dias por causa da grave lesão que teve, aí um longo tempo de recuperação. E o Fabrício Bruno teve apenas ali um mal-estar por causa de uma virose, não será problema também para quinta-feira. Arroio, uma tendência de ganhar mais minutos, não sei se sendo titular, mas essa é a ideia do técnico Arthur Jorge e aí vai ficar a dúvida. Se ele começar, tem que definir quem é o outro ponta, o outro beirada. É um desafio para o técnico Arthur Jorge. Para a vaga do Fagner, o William e Cauã Moraes são as opções. Mas a terça-feira será de apresentação do volante Zé Lucas. Ele que ficou no banco diante da equipe do Botafogo, não foi acionado. E ele vivendo a expectativa, claro, de estrear com a camisa do Cruzeiro. Pode jogar a Copa do Brasil, apesar de ter atuado com o Sport, o regulamento permite, então vai ser opção aí para quinta-feira, para os 2 jogos contra a Chapecoense, domingo e quarta, o jovem volante então à disposição do técnico Arthur Jorge. E a diretoria no mercado, por causa das graves lesões de Peck e Sinisterra, o Cruzeiro entende que precisa sim ir ao mercado para buscar jogador de beirada. Trouxemos que o Wesley, que tinha negociação bem encaminhada com o Cruzeiro, se o Cruzeiro ainda não procurou, deve procurar para tentar uma retomada nessa história ou terá que partir aí para outros nomes no momento para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Saba Venâncio, e vamos porque tem complemento, rapaziada, demais aqui, tá? Muita coisa, não sai daí, se você perder, você vai perder informação que acabou de sair, tá? Então vamos lá, sem enrolação, sem delongas. Vou falar aqui dos reforços, tá? São 3 nomes agora aí na mira pra chegar, pra suprir essas ausências por lesões. O Samuca falou do Wesley, né, que o Cruzeiro vai retomar conversas, mas tem 2 que acabaram de surgir. Uma, inclusive, o Samuca trouxe agora no site central da Toca. Mas antes, saiu, rapaziada, saiu. Dá pra dizer que a justiça foi feita, né? O ideal é que a lesão não tivesse acontecido, que o Gabriel Peck não tivesse sofrido essa entrada, mas entrou. E aí a gente teve o julgamento nessa terça, envolvendo o Vitor Gabriel do Internacional. E o zagueiro foi suspenso pelo STJD por 6 jogos, mas até que o Peck volte aos treinos, tá?
E tem um prazo máximo para essa punição acontecer, que é 6 meses, tá? Ou seja, se o PEC ficar 6 meses em recuperação, o Vitor Gabriel também fica sem jogar pelo mesmo período. Dá pra dizer que a justiça foi feita, mas é o que eu acabei de dizer. Eu preferiria que nada disso tivesse acontecido, mas já que aconteceu, e a irresponsabilidade ela foi muito clara, que pelo menos, né, a punição aí amenize um pouquinho o que houve. Eu não sei se cabe recurso, tá? Bora acompanhar se vai caber recurso pra ver se a defesa do jogador vai tentar diminuir a pena, mas por hora é o que o STJD impôs. Agora, bora falar aí sobre 2 nomes, né, que surgiram na mira do Cruzeiro, uma informação da Itatiaia e a outra da Samuca TV. E logo em seguida eu vou trazer aqui o Pedro Júnior, que acabou de falar na apresentação do Zé Lucas. Você vai acompanhar na íntegra o que ele disse. Mas primeiramente, informação aqui do Emerson Pansieri. Um dos atacantes sondados pelo Cruzeiro é o argentino Thiago Fernandes, ex-Vélez Sarsfield, jogador que atualmente é do Villarreal. A diretoria celeste tem interesse na contratação do jogador por empréstimo, tá? O clube espanhol, ele não faria uma objeção ali para uma possível liberação, mas o principal entrave é a vontade do jogador e do staff, que é de permanecer no futebol europeu. Mas aí vai do convencimento. Thiago Fernandes é uma ótima opção, tá? Aquele jogador que você traz por empréstimo como opção de compra, me agradaria. Mas bora ver se o Cruzeiro consegue aí convencer o atleta, já que aparentemente com o Villarreal não teria problema. E o outro nome que surgiu, inicialmente a informação é do Felipe Silva da ESPN, já confirmada pelo Samuel Venâncio, a informação de que o Yasser Aspilha, jogador aí do Girona, né, porque é ponta, colombiano, foi oferecido ao Cruzeiro nos últimos dias. Tá, essa informação. O molde do negócio também seria por empréstimo com opção de compra. O Cruzeiro demonstrou interesse e está avaliando se vai dar andamento, tá? Jogador com passagem pela seleção colombiana, jogador com um potencial muito interessante, que já foi emprestado pelo Girona, do Grupo City, né? E poderia chegar aí ao Cruzeiro. Bora ver, rapaziada, bora ver, enquanto minha câmera tá dando aquela, né, aquela tremida aqui, vou até dar uma, deixa eu tirar ela aqui, dar uma amenizada para não atrapalhar aqui o nosso conteúdo. Mas e aí, rapaziada, conhece um pouquinho do futebol do Aspilha? Acha que poderia ser uma boa? Quero saber aí de forma bem humilde, né, e verdadeira a sua opinião, beleza? E aí, pra gente poder encerrar o nosso vídeo, ele, como eu já havia dito, né, o nosso VP, falou, rapaziada. O Pedro Júnior falou na coletiva de apresentação que acabou de acontecer do Zé Lucas, e a gente vai ouvi-lo, porque são aspas importantes, tá? E é desse jeito que a gente vai encerrar o nosso vídeo, tá? Bora ouvir, é uma justificativa por tudo que tem acontecido nos últimos dias do Cruzeiro, e se o Cruzeiro está satisfeito com o elenco, e se vamos contratar, o que o Pedro deixou bem claro nessa fala. Tamo junto, bora ouvir. Na apresentação do Zé Lucas, mas primeiro eu queria falar para o nosso torcedor sobre a grande importância que a gente tem com esse nosso elenco, né, com a sintonia que a gente tem junto à comissão técnica. A gente está satisfeito com o elenco que tem. Lamentamos muito as 2 lesões que tivemos, as 2 lesões graves, do Gabriel Peck e do Sinisterra. São lesões importantes e que o clube está atento, está trabalhando junto com a comissão técnica, ressaltando todo o interesse de todos aqui nesse clube para fazer o bem maior do Cruzeiro. E a gente está no mercado analisando algumas opções que a comissão técnica vê como prioridade, e a gente segue sempre trabalhando em sintonia. Aqui é um clube que sempre se trabalhou juntos, tanto nas contratações de Rojas, Gabriel Peck e do Zé Lucas. Todas em sintonia, comissão técnica, scout, diretoria. Então, só para deixar um alento ao nosso torcedor, um comunicado que o Cruzeiro está trabalhando, no mercado para a gente repor a ausência que tivemos por lesões graves, mas reiterando toda a confiança minha, da diretoria, do meu departamento de futebol e da comissão técnica no elenco que a gente tem, nos jogadores que a gente tem aqui, e que a gente acredita que a gente consegue
ser vitoriosos com o elenco que a gente tem, com algumas peças que talvez cheguem no restante da temporada. Sem mais hoje apresentar esse jovem atleta, o Zé Lucas, que já é uma realidade, que não é uma promessa, já é um jogador de um nível extraordinário, um jogador de seleção brasileira, e que é o perfil que o Cruzeiro busca em suas contratações, um jogador que pode se desenvolver muito aqui ainda, que vai ser muito feliz aqui, Zé Lucas. Você fez uma escolha espetacular de estar aqui num clube que é uma família, um clube que vai te abraçar, que vai te ajudar, que vai te desenvolver.